Em Filipenses 1:6 está escrito: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo revela uma verdade que muitas pessoas esquecem durante períodos difíceis. Deus trabalha em processos. Nem tudo acontece de forma imediata. Existem etapas, amadurecimento, ajustes internos e tempos de preparação que nem sempre fazem sentido no começo. O problema é que a maioria das pessoas gosta da promessa, mas se desgasta no processo. Quer o resultado, mas sofre com a espera. Quer a transformação, mas se desespera durante a construção. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tenho dificuldade de confiar enquanto as coisas ainda estão incompletas. Quando não vejo resultados rápidos, minha mente começa a questionar. Em alguns momentos, sinto como se estivesse parado, como se nada estivesse mudando. Existe ansiedade dentro de mim, porque quero respostas imediatas, soluções rápidas e confirmações constantes. Hoje eu te peço, fortalece meu coração para confiar no processo. Dá-me paciência para continuar caminhando mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Amém. Uma das maiores dificuldades humanas é aceitar que crescimento verdadeiro leva tempo. A mente gosta do imediato, gosta da sensação de controle, da confirmação rápida e das respostas visíveis. Porém, os processos mais profundos geralmente acontecem lentamente. A transformação interior raramente faz barulho. Muitas vezes, Deus está trabalhando em áreas profundas, enquanto externamente parece que nada mudou. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Porque olham apenas para aquilo que conseguem enxergar. Existe uma expectativa constante de progresso visível. Quando o resultado demora, surge frustração. A pessoa começa a pensar que perdeu tempo, que ficou para trás ou que Deus esqueceu dela. Mas silêncio não significa ausência de movimento. Outro ponto importante é que o processo desenvolve estrutura. Muitas pessoas pedem crescimento, mas não percebem que crescimento exige fortalecimento interno. Sem estrutura emocional e espiritual, certas conquistas se tornariam peso em vez de bênção. Em Tiago 1:3-4, está escrito que a prova da fé produz perseverança, para que a pessoa se torne madura e completa. Isso mostra que os processos não existem apenas para gerar resultados externos. Eles formam caráter. O problema é que caráter demora mais para ser construído do que resultados rápidos. Existe uma parte do processo que ninguém gosta: a incerteza. Aquela fase em que ainda não existe clareza completa. A pessoa continua caminhando sem entender exatamente o que Deus está fazendo. E isso confronta profundamente a necessidade humana de controle. Muita gente quer garantias antes de continuar. Quer entender todos os detalhes antes de confiar. Porém, fé verdadeira frequentemente exige movimento antes da explicação completa. Outro aspecto importante é que o processo revela o coração. Enquanto tudo está confortável, muitas emoções permanecem escondidas. Porém, durante períodos de espera, limitações internas começam a aparecer. Ansiedade, impaciência, medo, comparação, desânimo. Tudo isso vem à superfície. E muitas vezes Deus usa exatamente esse processo para tratar áreas que a pessoa nem percebia que precisava tratar. Outro ponto relevante é que o processo pode parecer lento porque Deus não trabalha apenas com destino, mas também com preparação. O objetivo não é apenas chegar em algum lugar, é chegar preparado. Receber algo antes do tempo certo pode destruir aquilo que deveria ser bênção. Em Eclesiastes 3:11, está escrito que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Isso revela ordem. Existe um tempo correto para crescimento, resposta e amadurecimento, mas esperar desafia emoções profundamente. Existem dias em que a pessoa olha para a sua vida e sente que está andando devagar demais. Olha para outros avançando, conquistando coisas, vivendo experiências diferentes, e começa a se perguntar se algo está errado consigo. A comparação destrói confiança no processo. Porque cada pessoa possui tempos diferentes, batalhas diferentes e processos diferentes. O problema é que a mente humana gosta de medir progresso olhando para o lado. Outro aspecto importante é que processos longos podem gerar cansaço emocional. Continuar acreditando sem enxergar resultados imediatos exige força interior. Existem momentos em que a pessoa continua orando pela mesma situação há meses ou anos. Continua tentando melhorar, mudar e crescer, mas ainda sente que está distante daquilo que deseja viver. E nesses momentos o desânimo tenta convencer que nada está acontecendo, mas nem todo crescimento é imediatamente perceptível. Uma árvore cria raízes profundas antes de crescer visivelmente.
Da mesma forma, muitos processos espirituais começam internamente antes de aparecer externamente. Deus frequentemente fortalece raízes antes de expandir frutos. Outro ponto importante é que confiar no processo não significa gostar de todas as etapas. Existem fases difíceis, cansativas e emocionalmente desgastantes. Confiar significa continuar mesmo assim. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até etapas difíceis que hoje ainda não fazem sentido. Muitas pessoas só entendem determinados processos olhando para trás. No momento da dor, existe confusão. Depois, surge entendimento. Outro aspecto relevante é que Deus não desperdiça fases difíceis. Mesmo períodos de perda, espera ou frustração podem produzir crescimento profundo. O problema é que a mente normalmente foca apenas naquilo que perdeu, não naquilo que está sendo formado. Outro ponto importante é que confiança no processo exige permanência. Muitas pessoas interrompem ciclos importantes porque não suportam a lentidão do desenvolvimento, querem atalhos. Mas atalhos emocionais frequentemente geram estruturas frágeis. Deus trabalha profundamente porque deseja construir algo sustentável. Se essa palavra está falando com você agora, se você está cansado de esperar, cansado de não entender completamente o que Deus está fazendo e cansado de sentir que o processo está demorando demais, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa continuar firme. Tem muita gente querendo desistir exatamente na fase em que Deus ainda está formando raízes profundas. Voltando à reflexão, existe uma diferença entre estar parado e estar sendo preparado. Nem todo silêncio representa abandono. Nem toda demora representa negação. Muitas vezes Deus está trabalhando em áreas invisíveis. Outro aspecto importante é que o processo também fortalece intimidade com Deus. Pessoas frequentemente se aproximam mais durante períodos de dependência. A oração se torna mais sincera. O coração se torna mais sensível. Existem lições que só são aprendidas no caminho. Outro ponto relevante é que o processo ensina perseverança. Continuar caminhando mesmo sem todas as respostas fortalece maturidade emocional e espiritual. A fé deixa de depender apenas de resultados rápidos. Ela começa a criar raízes mais profundas. Outro aspecto importante é que Deus conhece exatamente o tempo necessário para cada etapa. O que parece demora para a mente humana pode ser proteção, alinhamento ou preparação. Nem tudo que é rápido está pronto para durar. Em Hebreus 10:36, está escrito que vocês precisam perseverar para receber o que foi prometido. Isso mostra que permanência faz parte da construção. Existem promessas que exigem resistência emocional. Outro ponto importante é que confiar no processo também significa acreditar que Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber claramente. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Muita gente desiste porque interpreta silêncio como abandono. Mas Deus continua presente até nas fases silenciosas. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas emocionalmente cansadas do processo, precisando lembrar que Deus ainda não terminou a obra. Voltando à reflexão, o processo não define fracasso. Ele define construção. Existe crescimento acontecendo até nos dias em que você sente que nada mudou. Comenta, eu confio no processo de Deus. Se você decide continuar caminhando mesmo sem entender tudo agora. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está quase desistindo. Deus não abandona aquilo que ele começou. O processo pode ser lento, mas continua carregando o propósito. Senhor, fortalece meu coração durante o processo. Que eu não desista por causa da demora, nem perca a esperança durante as fases difíceis. Dá-me paciência para esperar, maturidade para aprender e fé para continuar. Que eu confie que tu continuas trabalhando mesmo quando não consigo enxergar claramente. Amém.